Boa tarde, né? Bom dia, estou aqui desde de manhã. Boa tarde a todos os alunos, professores, né, e aos demais aí que irão participar aí desta aula da segunda série do ensino médio, né? E junto aí com a professora Luiz, já vou até passar direto para a professora Luiz para ela se apresentar e falar o tema da aula. Eu não vou falar o tema da aula, quem vai falar é a professora Luiz. Fala, professora Luiz, tudo bem? Tudo bem, professor Antônio? Tudo bem, estudantes da segunda série do ensino médio, professores? Sejam bem-vindos a mais essa aula de geografia aqui no Centro de Mídias. Eu sou a professora Luiz Coutinho, como sempre estarei aqui nas interações via chat desta aula, que será sobre questões, problemas urbanos e possíveis soluções. Na verdade, é uma continuação da aula anterior. Vai aparecer aí na tela para vocês os objetivos e a habilidade da aula de hoje. Vamos lá? Então, tá aí o tema da nossa aula, os problemas urbanos e possíveis soluções, parte 2, e a nossa habilidade é identificar problemas socioespaciais e ambientais urbanos, caracterizando-os e propondo ações para a melhoria das condições de vida nas cidades brasileiras. A unidade temática é redes e hierarquias urbanas e o objeto do conhecimento é a revolução da informação e as cidades. Não é isso, professor? Exatamente, né? E logicamente, né, isso é, como a professora Luiz comentou, né, vai ser uma continuidade, né, do tema abordado na última aula, né, que é um tema importante, do nosso cotidiano, né, que nós teremos que resolver, né, alguns problemas que nós temos aí nas cidades, que não importa o tamanho, ela é grande, média ou pequena, tem esses problemas aí que a gente viu na parte 1 e vamos ver também na parte 2. Mas antes, né, para variar um vídeo, né, professora? Exatamente, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre cidades sustentáveis, né? A aula não deixa de ser sobre isso, e para esse tema vamos ver um videozinho do IBGE. Vamos lá? Olá, sejam bem-vindos a mais um IBGE Explica. Hoje falaremos sobre cidades sustentáveis. 2008 foi um verdadeiro divisor de águas. Não me refiro aqui à crise financeira mundial, mas sim ao fato de que em algum momento nesse ano, pela primeira vez na história da humanidade, mais pessoas moravam em áreas urbanas do que em áreas rurais. Essa informação pode te surpreender. Afinal, no Brasil, desde meados da década de 60, a população já vivia em sua maioria em ambientes urbanos. Em 2010, já eram cerca de 85%. Estudos indicam que até 2030, cerca de 6 em cada 10 pessoas ao redor do globo viverão em cidades. Em 2050, essa expectativa é de 2/3 da população mundial. O futuro está, portanto, nas cidades. Se por um lado as cidades são eixos de ideias, comércio, cultura, ciência e produtividade, concentrando 70% do PIB global em apenas 2% da superfície terrestre, por outro, as altas taxas de densidade demográfica e o crescimento desordenado acarretam diversos problemas, como aqueles relacionados ao transporte, à poluição, aos resíduos e à segregação. Para se ter uma ideia, 60% do consumo global de energia, 70% das emissões de gases de efeito estufa e 70% da produção de resíduos advém das cidades. Além do mais, a concentração fundiária e a segregação de diferentes grupos são problemas que afetam desde cidades de países desenvolvidos até aquelas de países de menor desenvolvimento relativo. A comunidade internacional, atenta à importância das cidades e às suas contradições, vem se esforçando para promover a criação de ambientes urbanos economicamente viáveis, socialmente justos e ambientalmente corretos, ou seja, sustentáveis. A Habitat 3, realizada em Quito, no Equador, em 2016, é um dos principais esforços nesse sentido. A conferência reuniu representantes de todos os países membros da ONU, além de representantes da sociedade civil, pesquisadores e demais interessados. Nela foi aprovada a nova Agenda Urbana, um documento intergovernamental que deverá guiar políticas de desenvolvimento urbano nos próximos 20 anos.
As diretrizes do documento dialogam diretamente com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, em particular com o objetivo de número 11, tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. É a primeira vez que temos um indicador para esse tema. Se você quiser saber mais sobre os ODS, o IBGE Explica tem uma série especial sobre eles. Confira! Tanto para a nova agenda urbana como para o ODS 11, as cidades devem ser espaços que agreguem as pessoas e gerem sinergia, que garantam o acesso de todos à habitação segura, adequada e a preço acessível, além de acesso a serviços básicos, e que tenham sistemas de transporte seguros, acessíveis, sustentáveis e eficientes. No contexto de mudanças climáticas, a resiliência é um fator essencial. As cidades sustentáveis devem estar preparadas para prevenir ou mitigar os danos de catástrofes ambientais. Enfim, devem ser capazes de resistir às intempéries. Ninguém deve ser deixado para trás. O processo de construção de cidades sustentáveis deve levar em conta todos os níveis sociais e prestar especial atenção às necessidades das pessoas em situação de vulnerabilidade, mulheres, crianças, pessoas com deficiências e idosos. A coordenação entre os governos nacionais, por meio de auxílio financeiro e técnico, e entre os governos nacionais e seus respectivos governos subnacionais e locais, além de demais atores relevantes, é essencial para a consecução desses objetivos. O monitoramento do processo tem importância central para o alcance das metas. Nesse sentido, o conhecimento e as ferramentas geográficas permitem regionalizar os indicadores internacionais, adaptando-os à realidade nacional e permitem fazer comparações em diferentes escalas, o que é muito importante para representar o território nacional e a realidade dos estados e municípios. No Brasil, o IBGE está envolvido na produção de grande parte dos dados que nortearão políticas públicas voltadas ao cumprimento das metas estabelecidas pela ONU. Assim, no Atlas Nacional Digital do Brasil 2017, você encontrará um caderno temático sobre cidades sustentáveis. Nele há mapas que abordam questões relativas ao tratamento de resíduos sólidos nos municípios, a preservação de patrimônios materiais e imateriais, ao tempo gasto no deslocamento para o trabalho, a existência de plano diretor e a presença de unidades de defesa civil, entre outros indicadores. Curtiu o assunto? Na descrição você encontrará links para o Atlas Digital e para alguns dos documentos tratados no vídeo. Ficamos por aqui. Gostou do vídeo? Então curta e compartilhe. Não deixe também de assinar nosso canal e nos ajudar a disseminar informação pelo país. Nos vemos em breve. É isso aí. Então, né, um vídeo legal, né, que fala sobre essa questão aí das cidades sustentáveis, porque vai ter que partir para isso, né? Então, através de leis, né, tanto ambientais como leis de infraestrutura, como é o caso, por exemplo, do citado aí plano diretor, né, para dar uma organização para as cidades. Né? A boa parte, a grande maioria das cidades aqui no Brasil, né, e até cidades no mundo aí, elas cresceram desordenadamente, então com problemas caóticos, né, de meios de transporte, questões aí de localização, de moradia, né, a especulação imobiliária. Então, tudo isso aí tem que ser tratado, né, e com conversas entre comunidade, né, o executivo, o legislativo, porque aí faz com que a progressão da cidade através de cidades sustentáveis. Já existem cidades sustentáveis no mundo, mas são poucas em relação aí às nossas cidades aí que nós temos no mundo todo, tá certo? Vamos lá para a próxima tela, que a gente vai ver aí o que é ação antrópica. Então é a visão da natureza como objeto e fonte inesgotável de recursos à disposição do homem, desencadeou práticas de produção calcadas na exploração intensa e, por vezes, desmedida dos recursos naturais, com efeitos danosos para a natureza e o próprio homem. E aí a gente vê, né, que até hoje, século XXI, depois de tanto se mexer com a natureza, ainda tem gente, né, que não é que ele acredita, ele faz acreditar, né, que a natureza ela é inesgotável, ela nunca vai acabar. Né? Que a floresta amazônica ela é enorme, ela vai oferecer
né, a questão aí da madeira, né, os recursos minerais na região toda do Brasil, isso aí, né, isso não só no Brasil como no mundo todo. Então não é assim que funciona. Por isso que a sustentabilidade, né, discutida hoje, ela é importante, né, dizendo hoje, mas que já vem de décadas aí com vários tratados, vários acordos mundiais que mesmo assinando, né, sendo signatários desses tratados, vários governos mundiais aí acabam desrespeitando, né, essa forma aí de se tentar, né, equilibrar, né, a produção, né, o ganho econômico com, né, a desenvoltura aí, né, da receptividade da matéria-prima que vem, né, exclusivamente aí da natureza, tá certo? Vamos lá para o próximo slide, né, para dar aí um exemplo aí. Então aí, ó, cobertura vegetal atual do Brasil. Então toda essa parte alaranjada aí é a área antropizada, né? O que é a área antropizada? A área que foi alterada aí pelo ser humano. Então veja aí que, né, 70% aí, mais ou menos, da área do Brasil já foi aí, né, trocada aí do ser humano pelas áreas vegetativas que o Brasil tem, né, que tinha, né, por situações aí de exploração, né, de povoamento. Né, 70% da população brasileira ainda, né, vivem em áreas litorâneas. Né, por isso que a Mata Atlântica aí tem aí em torno aí de 3 a 5% da sua mata original. E não é diferente, pode voltar aqui para mim, por gentileza, não é diferente, né, de outros biomas que nós temos aqui no Brasil. Então, é uma situação grave, né, isso não tem mais cabimento de acontecer, precisa haver, né, alternativas, como, por exemplo, fontes de energia, que há alternativas para serem utilizadas, fontes de alternativas totalmente limpas, que nós podemos aí utilizar, mas que geram um custo elevado, que muitas vezes, né, governos não querem, né, bancar, não querem patrocinar, porque vai levar muito tempo para se recuperar, mas quando for recuperar vai ter um ganho imenso, principalmente na natureza, né? Energia eólica, a própria energia solar, né? Porque gera um alto custo, mas ao mesmo tempo, né, ele gera um benefício para o futuro. Precisa se pensar mais, né, no futuro e já também pensando no presente. Né? Se pensa muito, né, somente, né, no passado acontecia isso, mas continua em certa parte acontecendo até hoje, tá certo? Vamos lá para a próxima tela. Nós temos aí a poluição atmosférica, a imagem, né, que nós estamos vendo aí, né, da poluição atmosférica aí na cidade. Então nós temos aí mais de 80% dos moradores de áreas urbanas, onde a qualidade do ar é monitorada, estão expostos a níveis de poluição que excedem os limites seguros estabelecidos pela OMS, que é a Organização Mundial da Saúde. Né? E aí o que acontece? Quando a gente vê uma imagem dessa, a gente está poluído e tal, mas isso gera um malefício para a saúde que economicamente vai gerar também para a cidade, para o estado, para o país e para o mundo. Né? É aquela questão lá, né? Afeta local, afeta regional, afeta global, então afeta em todas as localidades do mundo. Então essa poluição atmosférica que vai estar, vamos supor, na cidade de São Paulo, ela vai se movimentar chegando no mundo todo. Então esse é o maior problema. Então, não tem indústria aqui nesse país, mas tem poluição atmosférica. Por quê? Porque vem de outras localidades. Massas de ar, movimento das massas de ar proporcionam isso, tá certo? E, logicamente, né, quem sofre as consequências? O ser humano, principalmente na questão da saúde, tá certo? Vamos lá para a próxima tela. Vamos lá ver lá. Olha, poluição atmosférica quanto à questão aí da central de energia. Então está aí um exemplo, né, que é citado aí da fonte de energia aí, estação geradora Four Corners, no condado de San Juan, no Novo México, nos Estados Unidos. Né? Isso aí o controle aí, né, essa emissão aí, né, de dióxido de enxofre, né, e matérias aí particuladas, né? Principalmente quando nós falamos aí em termoelétricas, tá certo? Que o Brasil também, né, nesse problema aí de escassez de água atualmente que nós estamos passando, né, chuvas escassas, que a gente sabe que todo ano, no mesmo período, acontecem essas coisas e não são resolvidas. Né? Não adianta a gente falar, não,
vamos esperar cair chuva. Não vai. Nós temos estações específicas no Brasil, né, períodos específicos que chove muito, né, que chove relativamente e que não chove nada. Tem mês aí que pode não chover, que isso acontece há décadas e décadas e décadas. Então precisa se fazer alguma coisa para se alterar isso. Aí nós vamos utilizar o quê? As termoelétricas, e aí vai gerar toda, né, essa poluição que nós estamos vendo aí na imagem para vocês aí. Tá? Aí nos Estados Unidos, mas no Brasil também acontece isso. Vamos lá para a próxima tela. Nós temos aí a indústria, né, ó, quantidade de poluentes emitidos aí por uma chaminé, né? Imagina aí um complexo industrial utilizando aí todo esse processo, né, de poluentes que acontece aí no dia a dia em áreas industriais. A gente sabe que muitas indústrias, né, através por causa de leis ambientais, pode voltar aqui pode voltar para mim, por gentileza, já utilizam aí, né, por causa de leis ambientais, filtros, né, mas que muitos, né, por falta de fiscalização, não utilizam. Tá? Então também tem esse problema. Não adianta você ter as melhores leis ambientais, como o Brasil tem uma referência de leis ambientais para o planeta, mas fiscalização ela fica precária. Né? Então esse é o maior problema que nós temos aqui no Brasil, e não é diferente quando a gente vê essas poluições. Já foi pior, né? Para quem lembra aí, né, a cidade de Cubatão, foi considerada aí década de 70 até a década de 1980 como a cidade mais poluída do planeta, né? Então fica lá e fica na região aqui litorânea aqui do estado de São Paulo, tá certo? Vamos lá para a próxima tela. Antes de ir para a atividade, degradação dos recursos hídricos. Então vamos lá, degradação, né, os ambientes aquáticos são utilizados em todo o mundo com distintas finalidades, entre as quais se destaca o abastecimento de água, a geração de energia, a irrigação, a navegação, a aquicultura e a harmonia paisagística. A água representa, sobretudo, o principal constituinte de todos os organismos vivos. No entanto, nas últimas décadas, esse precioso recurso vem sendo ameaçado pelas ações indevidas do homem, o que acaba resultando em prejuízo para a própria humanidade. Então está aí, ó, espuma no Tietê, isso em 2015, na cidade de Pirapora de Bom Jesus, ultrapassando a altura da ponte. Eu lembro quando eu era criança, nós fomos para Pirapora, isso quando eu tenho 54 anos, né, e quando eu era criança era 40 anos atrás, então são 4 décadas. Nós fomos para Pirapora, tinha essas espumas, eu até falei, eu estava passando assim, perguntei para meu pai, estão lavando o rio? Porque parece detergente. Não, isso aí é poluente. E acaba, né, matando todos os seres vivos aí dos rios. Então, para vocês terem uma ideia, né, do quanto se polui os nossos rios. E em São Paulo, né, aqui na cidade de São Paulo, nós temos o Rio Pinheiros, o Rio Tietê, o Rio Tamanduateí, que há décadas e décadas sofre esse processo de degradação. Tanto pela parte residencial, como também pela parte industrial. Certo, professora Luíse? Desculpa aí. Está acordada, professora Luiz? Esqueci até de chamar você para dar uma opinião sobre esse assunto. Quer falar alguma coisa antes da atividade? Não, eu estou aqui prestando atenção. Realmente, eu estou até lembrando da questão da crise que a gente está passando agora, né? Uma ameaça aí de apagão, né? E isso muito tem aí a nossa responsabilidade enquanto consumidores, né? Está até um pouco escura aqui a minha imagem, porque o sol já está indo embora, né? E a gente tem que economizar energia. Então, o nosso consumo também é uma ação antrópica sobre a natureza. Por isso que ele tem que ser sempre consciente, e as cidades elas têm que favorecer esse consumo consciente dos recursos aí. Vamos para a atividade então, né, pessoal? Vamos trabalhar um pouquinho aí, os estudantes já preparem os dedinhos aí que vai aparecer uma pergunta na tela para vocês. Quais problemas ambientais existem na sua cidade? E cite o problema e o nome da sua cidade no nosso chat para a gente discutir um pouquinho qual é a situação aí no nosso estado. Vamos lá? Em 1 minuto a gente volta.
Voltamos, muitas respostas aqui. O professor Antônio, que é de Ibiúna, ele falou a questão do uso de agrotóxicos na cidade dele. O professor Rodrigo, que é de Mauá, no ABC Paulista, ele disse que são todos os problemas possíveis. Poxa, Mauá está meio mal aí, né? O professor Evandro, que é aqui da capital, fala da poluição atmosférica. E para representar aqui os estudantes, o Gabriel Souza, quem trouxe a resposta dele foi a Pro Silvana. Ele aqui da capital disse que as enchentes são um problema. Professor? Perfeitamente, é isso aí, né? Cada cidade com seus problemas, vários problemas, né? Por isso que eu falei, não importa o tamanho da cidade, ela vai ter, sim, esses problemas aí, né? Que tem solução, mas precisa ter também vontade, né? Principalmente nessa questão aí. Vamos lá para a próxima tela, que a gente vai ver um outro problema gravíssimo que se tem no Brasil, que é a coleta e tratamento de esgoto, tá? Então vocês estão vendo lá, né, as figurinhas lá em verde escuro, verde claro, amarelo e a vermelho. E está aqui do lado a legenda. 43% no geral, né, no Brasil, coletado e tratado, né, o tratamento aí de esgoto. 12% a solução ela vem do indivíduo, olha que interessante. 18% coletado e não tratado, 27% não coletado e não tratado, 27% mais 18%, né? Temos aí 45% dessa questão aí da tratamento e da coleta de esgoto, quase metade aí, isso porque eu não estou incluindo os 12% que teve de solução individual. Então, século XXI, 2021, né, já poderia estar com números melhores. Tem, né, vamos voltar um pouquinho lá para o mapa só para falar, tem regiões que estão bem avançadas, mas tem regiões aí, Nordeste, o Norte, né, o Centro-Oeste também não está tão grande coisa assim, com graves problemas no tratamento e na coleta, né, de esgoto, como foi colocado aqui, né, para vocês. Vamos lá para a próxima tela, rapidinho, que já está acabando a aula. Despoluição de córregos e rios, né, como eu falei para vocês e dei lá o exemplo anterior, né, o governo do estado de São Paulo, por meio do programa Novo Rio Pinheiros, tem por meta reduzir a emissão de esgotos, promovendo a recuperação ambiental do rio, que é uma referência para a cidade. Dessa forma, espera-se que a população da cidade possa vir a usufruir das margens do rio, como também possibilitar a sua navegação, o que traria benefícios para a malha viária nas marginais e, inclusive, também, principalmente, a questão econômica. A gente tem que pensar nisso, né? O rio Tietê, ligando aí o rio Pinheiros, pode se ligar a outras com meios de navegações aí. Então é importante retratar sempre isso para vocês. Então tem que se cuidar, tem que se preservar. Isso também faz parte do indivíduo dentro da sociedade. Vamos lá para a próxima tela. Nós temos aí a questão da moradia, que também é um grave problema que nós temos no Brasil, né? Isso é uma ação de melhoria, né? Porque a Constituição ela define a moradia como um direito social, através aí do seu artigo 23, a promoção de programas de construção de moradias, melhoria de condições habitacionais, saneamento básico, entre as competências comuns que fazem parte aí da União, né, das federações, que são os estados, né, também dos municípios, né? Para não perder tempo, aí vamos já para o próximo slide, vamos lá. Nós vamos ter aí investimentos estimados para o tratamento de esgoto, né, considerando processos de maior complexidade, eficiência superior a 80%, representam 77,9% do total previsto. Este alto percentual decorre da maior concentração de capitais e aglomerados urbanos. E a gente está vendo aí nas imagens, né, pela coloração, né, maiores investimentos nas regiões mais escuras, né, e alguns investimentos aí em menores proporções em regiões mais claras, tá certo, pessoal? Vamos lá para a próxima tela, que aí fala aí sobre os transportes coletivos, que são ações de melhoria aí. Para dar um resumo, são os que estão lá, né, com as bolinhas azuis. Propostas para o equilíbrio econômico e financeiro, proposta para a melhoria da qualidade do serviço prestado aos usuários, qualificação da infraestrutura, promoção da transparência, que isso é importante, e qualificar o transporte público como instrumento de desenvolvimento social. Então são as melhorias que estão sendo tentadas pelos municípios, pelos estados e pela federação.
Coloca aí na tela que eu vou dar uma sugestão de um vídeo rapidinho aí só para eles verem o que cada um pode fazer para produzir menos lixo. É um vídeo aí rapidinho de 2 minutos e 48 segundos que vocês podem ver em casa tranquilamente e aí fazer, né, uma reflexão do que cada um pode fazer, tá certo? Pode entrar no Saiba Mais, também pode printar a tela, fazer uma pesquisa aí do Habitat, pesquise em sua cidade quais leis e ações existem quando os assuntos são problemas socioespaciais e ambientais urbanos. Certo, pessoal? Infelizmente o tempo acabou, queria ficar mais tempo com vocês. Quero agradecer a todos pela participação, agradecer à professora Luíse, né? Lembrando aí que eu também agradeço todo esse semestre terem ficado juntos aí na aula de geografia. Quero agradecer aí, né, a positividade de vocês, né? Dia 9 é feriado, depois dia 16 vamos estar lá em férias, merecidas por sinal, e aí a gente se encontra, né, no segundo semestre, tá certo, pessoal? Não esqueçam de avaliar a aula, um forte abraço a todos e até a próxima.